Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática com a turma do 6º ano. Então peguem aí o caderno de vocês para a gente corrigir a atividade da aula anterior. Primeira questão, né? Diz o seguinte: a fração que corresponde à parte das cadeiras ocupadas é. Então, lembrando lá de fração, certo? Que é a representação de uma divisão do inteiro com uma parte, né? Ou seja, a gente fala o todo. Quem é o todo? É o total de cadeiras. Qual é o total de cadeiras? Que a gente tem 7 cadeiras, ok? E quantas pessoas estão sentadas? 3. Então, a fração que representa é 3 sobre 7, certo? Que aí o 3 ele representa o número de pessoas, que é a parte, e o 7 ele está representando o total de cadeiras. Já na questão 2, a gente tem um blocozinho aí que representa, né, uma fração. E ele quer como é que você pode representar essa imagem em uma fração. E ele quer a parte colorida. Então, quantos quadradinhos esse inteiro está dividido? Contem aí comigo. Tem 5, certo? E quantos estão pintados? 2. Então, a fração é o quê? 2/5, certo? Então, a alternativa aí é letra B. Terceira questão. Escreva como se leem as frações abaixo. Então, como é que a gente pode ler uma fração e escrever, né? Então, aí, ó, 3 sétimos, 1/6, 9/17 avos. Por que a gente coloca avos? Porque quando o valor passa de 10, né, que aí a gente chama de décimos, aí quando a gente vai representar 11, 12, 13, a gente coloca avos depois do número, certo? Do valor. E aí a última é 5 centésimos, que a gente tem aí representando o valor de 100 em centésimos. Quarta questão. Identifique as frações impróprias. Lembra que a gente trabalhou aí na aula anterior, frações próprias e impróprias? As próprias são aquelas em que o numerador ele é menor que o denominador, que é a parte de baixo. Já as impróprias são aquelas em que o valor de cima, que é o do numerador, é maior que o valor de baixo do denominador. Então, as frações que são representadas impróprias que temos aí é a alternativa A, que é 9 sobre 5, a alternativa C, 7 sobre 4 e a alternativa D, 19 sobre 3. Quinta questão. Sabendo que a figura foi dividida em partes iguais, certo? Escreva uma fração e um número na forma mista para representar a parte colorida de amarelo. Então, a gente tem um disco aí. Então, você conta quantas partes estão repartidas esse disco. Está repartida em 9, certo? E aí, você conta quantos coloridos tem aí, que é 17. Então, a gente escreve a forma fracionária, que é a representação desse desenho, 17 sobre 9. E como é que eu posso transformar ela em uma forma mista, né? Aí, a gente tem a representação dela 1 de 8 sobre 9. Mas como é que a gente representa? Vamos lá ver? Vejam só. A gente tem o 17 sobre 9. Então, a gente vai dividir o 17 por 9, ok? Vejam. Quantas vezes esse 9 vai caber no 17? Aí, a gente faz aquela tabuadinha de multiplicação, né? 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. Passa 17. Então, vai ser 1, né? 9 vezes 1. 1 vezes 9, né? E aí, sobra quanto? 8, certo? Resta 8. E agora vem a dica de como a gente transforma, certo? O quociente aqui, o valor que a gente encontrou, 1, a gente coloca na frente, ok? Multiplicando. E aí, o resto, a gente coloca no numerador e o divisor no denominador. Lembrem, essa parte aqui é o numerador e essa outra aqui é o denominador.
da fração, ok? Então, aqui a gente representou ela na forma mista. Essa é a representação na forma mista. Se a gente quiser transformá-la de novo na forma fracionária, a gente faz o seguinte, é só multiplicar 9 vezes 1 mais 8, né? Aí 9 vezes 1 é quanto? 9. 9 mais 8, 17. E aí a gente volta para a forma fracionária. E aí, hoje a gente vai continuar com o assunto, tá? De fração. Vamos continuar estudando as frações, certo? E quais são esses conteúdos? Vamos ver a equivalência de frações, como é que a gente pode igualar aí essas frações, a relação de ordem entre frações, utilizando os sinais de menor que e maior que, reconhecimento das diferentes representações de um número, como é que a gente pode representar as frações. Primeiramente, vamos entender essa equivalência de frações. Veja essa situação. Paulo e Roberto foram à padaria e pediram 2 tortas de mesmo tamanho. Paulo cortou uma torta em 4 partes iguais e separou 2/4, ok? Então, aí a gente tem uma torta que ele dividiu em 4 partes iguais. E aí, ele separou a metade dessa torta, que é 2/4. Já Roberto cortou a outra torta em 8 partes iguais e separou também a metade. Só que aí a metade de Roberto foi o quê? 4/8. Observando aí as figuras, a gente pode observar que a parte correspondente de 2/4 é a mesma que corresponde a 4/8. Mas como assim, professora? Está diferente o valor. Percebam que as 2 tortas são do mesmo tamanho, ok? A de Paulo, ele cortou em partes maiores, né? Os pedaços maiores, né, da torta. Já Roberto, ele cortou em pedaços menores, mas é a mesma quantidade. Vejam que aquelas 2 partes que foi dividida da torta correspondem à mesma quantidade da metade da que foi dividida em 4 partes. Então, aí a gente pode perceber uma equivalência dessas frações, que uma é igual à outra. Certo? E aí, a gente tem o seguinte. Dizemos que o quê? 2/4 e 4/8 são frações equivalentes. Indicamos assim, dessa forma. E o que seriam essas frações equivalentes? Quando elas têm o mesmo valor em relação à mesma unidade. Vamos verificar? Se as 2 ou mais frações são equivalentes, aí a gente utiliza uma simplificação. Que a gente vai também ver como é que a gente pode simplificar uma fração. Vejam, ele simplificou aí multiplicando, né? No caso aí, ele multiplicou para ver se são iguais. 2/4, né? Ele multiplicou por 2. Então, faz assim, ó. 2 vezes 2, 4. E o de baixo também por 2. 2 vezes 4, 8. Aí, a gente chegou à mesma. Eu posso também identificar se elas são equivalentes quando eu divido 2/4, que dá o mesmo valor que 4/8, que é a metade, que é 1/2. E aí, na outro exemplo, eu tenho 2/10, né? Então, aí, ó, eu vou dividir, para simplificar aí, 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. 2 frações, elas são equivalentes quando, ao multiplicarmos ou dividirmos o numerador e denominador de uma delas por um mesmo número natural, diferente de 0, aí a gente obtém outra fração. Veja que a gente, ao multiplicar por 2, obteve outra fração. Se a gente dividiu por 2 ambos, também obtemos outra fração, mas que o valor é igual, é o mesmo. Aí isso aí se chama equivalência de frações, certo? E aí, vamos ver essa situaçãozinha aí, ó. 2 alunos foram ao quadro negro e escreveram as seguintes frações: 1/4, 2/5, 2/8. Quais frações representam o mesmo número? Então, como é que a gente pode representar aí o mesmo número? 1/4 é igual a 2/5? 2/5 aí é igual a 1/4, a 2/8? Quais delas são iguais? Como é que a gente pode perceber? Vejamos. O seguinte, você vai fazer o seguinte.
Para identificar a equivalência de duas frações, a gente faz o seguinte. A gente pega esse 1/4, ok? E a gente faz assim, ó. 1/4 igual, tá? Aí eu vou pegar o 2/5, ok? Se eu multiplicar esse 1/4 por 2, se eu multiplicar ambos por 2, certo? Vou ter que fração? Ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. Então, isso aqui é diferente de 2/5. Então, 1/4 ele não vai ser igual a 2/5. Perceba que a outra fração que transformou foi 2/8. Então, aí na alternativa A, 1/4 ele vai ser igual a 2/8. E como são chamados aí essas frações, né, que representam o mesmo número? São chamadas de frações equivalentes, ok? Aí vocês podem conferir a resposta, porque a gente fez agora, tá bom? Que é 1/4, ele é igual a 2/8, e aí são chamados de frações equivalentes. E como é que a gente pode reconhecer uma fração equivalente? Percebam aí que a gente faz o seguinte, ó. A gente iguala essas frações e a gente vai multiplicar meios pelos extremos. Então, se eu tenho 4/6 e 2/3, eu vou multiplicar meios pelos extremos. Faço 3 vezes 4, dá 12. 6 vezes 2, 12. Vejam que o resultado deu igual, então isso é uma fração equivalente. 4/8 e 1/2. Multiplico meios pelos extremos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Também são iguais. Já na terceira situação, a gente tem 4/6 e 1/3. Multiplicando. 4 vezes 3, 12. E o outro dá 6 vezes 1, 6. Vejam que o resultado deu diferente. Então, essa aí não representa uma fração equivalente. Só as duas primeiras situações. Que é o que aconteceu também na atividade. A gente também podia multiplicar meios pelos extremos e ver se dava igual o resultado. E aí, vamos ver simplificação de frações. Temos uma situação, certo? De um jornal do shopping. Recife, 15 de maio de 2015, sexta-feira. Cinema tem diminuição de público. A plateia ocupou apenas 1/3 dos lugares no filme exibido ontem. Dos 60 lugares da sala de cinema, a plateia ocupou 20 lugares. Nessas informações que aparecem na manchete, podemos deduzir que as frações 20/60 e 1/3 são equivalentes. Assim, 1/3 é uma fração simplificada de 20/60. Das frações equivalentes a 20/60, a fração 1/3 é a mais simples possível, né? É o máximo que a gente pode reduzir. E aí ela chama-se de fração irredutível, que a gente não pode mais simplificar. E como é que simplifica para a gente saber que ela é uma fração simplificação, elas são iguais, e que a gente pode simplificar aí 20/60. Vejam, como é que eu posso simplificar a situação aí? Eu tenho 20/60. Então, eu tenho que ver um número que divide tanto o numerador como o denominador. Se eles terminam em 0, eu posso dividir por 10, tá? Vamos dividir primeiro por 10. Ambos os valores aqui. Então, 20 dividido por 10 dá quanto? Dá 2, não é? 60 dividido por 10 dá o quê? Dá 6. Então, a gente tem 2/6. Eu ainda posso simplificar mais. Por quê? O 2 divide tanto o 2 como o 6. Então, eu continuo aqui dividindo. Dividir por 2. Ambos os valores. 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 é 3. Percebam que a gente chegou aí na fração irredutível, que a gente aí já não pode mais dividir, né? 1 divide 1 e 3 dividido por 1 dá 3, né? Então, aí a gente para nessa fração de 1/3, ok?
Então, aí a gente chama de fração irredutível. Vamos ver outros exemplos? Vocês podem perceber aí, ó, nesses exemplos de simplificação de fração. 10 sobre 14. Dividir ambos os dois por 2. 10 dividido por 2, 5. 14 dividido por 2, 7. 5 sobre 7. 5 sétimos. 7 sobre 21. Divido por 7 ambos. 7 dividido por 7, 1. 21 dividido por 7, 3. E a gente forma aí um terço. E aí a outra fração a gente tem 12, que a gente divide por 6, ambos, que dá 2 terços. O resultado que a gente encontrou dessas frações a gente chama de frações irredutíveis, tá? Então, para simplificar uma fração, a gente sempre divide o numerador e o denominador por um mesmo número, maior que 1, certo? Então, toda vez que vocês forem fazer uma simplificação, tem que dividir ao mesmo tempo o valor de cima e o valor de baixo. Vamos ver essa atividadezinha aqui, ó. Identifique as frações que estão na forma irredutível, que não pode mais simplificar. Então, a gente tem 1/5, 3 sétimos, 5 sextos e 1 sobre 20. Essas são as frações irredutíveis. A única que resta é 2 sobre 20, que ainda eu posso simplificar. Dá para dividir ainda por 2 essa fração, ok? E agora, como é que a gente compara essas frações? Comparação delas. Comparar duas frações de uma mesma unidade é dizer qual é maior e qual é a menor, ou se são equivalentes. Vejamos. Então, aí a gente, quando os numeradores forem iguais, como é que eu posso comparar? Certo? Quando os numeradores forem iguais. Eu tenho 1/3 e 1/5. Então, a gente tem que observar aí a parte de baixo do denominador. Então, se o denominador for menor, a gente identifica que ela vai ser maior. Como assim, professora? Veja, 1/3 aí, ele vai ser maior que 1/5. Por quê? 1/5 aí a gente dividiu por mais partes. Então, vai ser menor o valor. Vocês observem a abertura, certo? Desse valor maior e do valor menor que, para vocês representarem as frações. Então, quando os numeradores forem iguais, o valor de baixo, que é o 3 e 5. Então, esse 3, né, que é menor que 5, ele vai ficar maior. 1/3, ele é maior que 1/5. Se eu comparar outra fração, certo? Como é que a gente vê? Se os denominadores forem iguais. Então, agora a gente comparando o valor de baixo, que aí é 4, certo? 1/4 e 3/4. Quando eles são iguais, o menor delas é que tem menor numerador. Ou seja, 3/4, ele é maior que 1/4. Esse 3 ele vai ser maior que 1/4. Se os numeradores e denominadores forem diferentes, aí a gente usa a questão da fração de equivalência. A gente encontra os denominadores iguais. A gente vai fazendo a fração até chegar no numerador igual. Então, se eu quero saber 3/5 e 5/8, qual deles é maior ou menor, a gente faz o seguinte, a gente vai procurar até chegar em um denominador igual. Então, eu vou multiplicando. Aí, eu multipliquei por 2, que aí deu 10, depois 15, 20 e 40. Chegou em 40. A mesma coisa com o de baixo. Chegou até 40. Então, os denominadores estão iguais. E aí, a gente vê a equivalência dos numeradores. Quando o denominador for igual, a fração aí de cima, que é o numerador, o maior vai ser, né? Ele vai ser maior. No caso aí, 25, ele é maior que 24. Então, 5/8, ele é maior que 3/5. Ok? Então, vejam só. Essa atividade resolvida. Vamos observar aqui, ó. Marcelo ganhou 1/5 de prêmio e Carla 2/3. Qual deles ficou com a menor parte? Usando as frações de equivalência e reduzindo ao mesmo denominador, a gente tem o seguinte. 1/5, aí eu multipliquei por 3, certo? 3 vezes 1, 3. 5 vezes 3, 15. Aí a mesma coisa eu faço com 2/3.
multipliquei aí por 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Aí a gente chegou no denominador igual. E agora a gente analisa o numerador. Qual é o maior? O 10, não é? Então, aí 10 ele é maior que 3. Então, Carla, no caso, ganhou mais, né? Então, quem ficou com a menor parte? Marcelo. Marcelo ficou com a menor parte do prêmio. Outra situação. Um estudante leu um livro de poesia em 3 dias. No primeiro dia, ele leu 1/5 do livro. No segundo, 2/3. No terceiro, 3/4. Qual foi o dia em que ele leu mais? Aí a gente vai usar aquela regrinha de equivalência de frações. Vai multiplicando até chegar. 1/5, aí multipliquei por 4. 4 vezes 1, né? 4. 5 vezes 4, 20. Aí agora a mesma coisa com a situação de 2/3. Multipliquei por 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. E 3/4, multipliquei por 5. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Ainda resta aí, no caso, 2/3. Não ficou com o numerador igual. Então, a gente multiplica novamente. Aí já foi o seguinte. Foi por 3. 4 vezes 3, 12. 20 vezes 3, 60. Chegamos a 60. O denominador. Depois, fiz 6 vezes 10, 60. 4 vezes 10, 40. E a mesma coisa com o 15. 15 vezes 3, 45. 20 vezes 3, 60. Então, todos estão com um denominador igual. Aí, agora, a gente só analisa o de cima. 12, 40 e 45. 45 é maior que 40, né? E 45 é maior que 12. Então, o estudante leu mais no terceiro dia, que é 3/4. Equivale a 3/4. Então, ele leu aí mais o livro no terceiro dia. E algumas representações de como é que a gente pode representar essas frações, certo? Observe o seguinte, desses números decimais. 0,6. 6 décimos. A gente lê 6 décimos, ou seja, 6 sobre décimos, certo? 0,85. 85 centésimos. 85 centésimos. 23 milésimos. Essa é a fração da representação. Então, a gente pode representar a fração em número decimal, aí no caso. Ela pode vir por representação de números decimais ou na fração. O que é importante observar quando você lê, para você identificar como é que vai representar essa numeração, esse número, tá? Por exemplo, vamos ver essa situação aqui, ó. Eu tenho a representação decimal de 0,8. Então, como é que a gente lê? 8 décimos. Como é que eu faço a fração desse valor? Tem 1,3. Como é que eu posso ler? E começo a representação fracionária. E assim com os outros. Aqui eu já trouxe respondido para vocês analisarem. O que está de vermelho são a resolução. Então, vejam só. 8 décimos. Vejam que eu já estou lendo a fração. Então, fica 8 sobre 10. 8 décimos. 1,3. Eu vou equivaler a ler como 13 décimos. 13 sobre 10, né? 0,3. 3 décimos. 3 sobre 10. 0,041. Eu tenho 3 números após a vírgula. Então, equivale a 1000, né? Milésimo. Então, eu tenho 41 milésimos. Então, percebam que a gente pode representar a fração por outros valores, certo? Não só por número decimal, mas outros também, como a porcentagem. Aqui eu trouxe mais específico a representação decimal, porque vocês já viram algumas coisas em relação a esses valores com numeração decimal, ok? Espero que tenham gostado da aula. Agradeço a participação. Não esqueçam, certo? Caso tenham dúvida, revejam novamente o vídeo, tirem suas dúvidas. Tá? E obrigada e até a próxima aula.